Fala galera, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo desse canal. E hoje eu vou falar de um livro que é muito utilizado em palestras motivacionais, tanto na área pessoal como na área profissional. O livro Quem Mexeu no Meu Queijo está inserido de qualquer forma. Você vai ouvir pessoas falando tanto do livro como trazendo vídeos que pega alguma coisa que é acolá relatada dentro do livro. Ou até mesmo você pode se identificar com os personagens que são retratados dentro do livro. Enfim, esse livro aqui eu já ouvi falar bastante. Já escutei muito relato de mudanças de hábitos através dos personagens. Mas eu nunca vi ninguém falando desse livro dentro do mundo dos investimentos. E é sobre isso que o meu vídeo hoje vai falar. Mas espera, antes que você se esqueça, dá uma curtida aqui, me dá essa força, se inscreve no canal e clica no sininho. Assim você não vai perder nenhum vídeo novo que eu lançar e com certeza cada resenha que eu fizer vai te ajudar de alguma forma. Então, vem vinheta! Acredito que você está ansioso ou ansiosa para saber como esse livro vai te ajudar no mundo dos investimentos. Eu também estaria se fosse você. Mas antes que a gente comece a relatar os pontos, vamos contar a história, né? O livro relata exatamente o seguinte: são 4 personagens, 2 são ratos e 2 são seres humanos. Todos os 4, eles vivem dentro de um labirinto e eles procuram constantemente queijo. Por isso o nome do livro, Quem Mexeu no Meu Queijo. Os 2 ratos e os 2 homens, que são duplas, encontram o mesmo queijo no posto C. E é muita fartura de queijo, é queijo de montão. Só que o que é que acontece? Com o tempo, um dos ratos, ele começa a perceber que o queijo está diminuindo. Claro, eles estão consumindo ali constantemente, todo dia eles vão e voltam para consumir o queijo e, logicamente, esse queijo ele vai diminuir. O rato 1 percebe e o rato número 2, ele escuta o rato número 1 e relata: então vamos agir, vamos nos preparar antes que o queijo acabe. Então, à medida que eles vão se alimentar do queijo, eles sempre retornam para casa com um pouquinho, onde puderem levar, na mochila, nos bolsos, enfim, eles levam o queijo para casa, uma parte, e faz o seu estoque em casa. Enquanto que os 2 homens, que são relatados na história, eles vão, consomem o queijo, mas eles não levam nada para casa e nem percebem que o queijo poderia diminuir. Apenas um deles nota que o queijo está ficando um pouco mais velho, que está diminuindo, mas também ignora essa parte. Não percebe que, não leva pelo lado de preocupação, vamos dizer assim. Acontece que chega um dia que o queijo acaba. E nesse dia, quando os homenzinhos, eles vão para o posto C, não encontram o queijo lá. Por isso surge a temática Quem Mexeu no Meu Queijo. Como ele não encontra o queijo lá, um dos homens, eu vou chamar de homem número 1, ele percebe que o queijo sumiu, relata isso, ele só quer colocar a situação de que alguém mexeu. Ele não coloca a situação que pode ter acabado, que pode ter mofado, ele só coloca a situação que alguém pegou o queijo dele. Ele não joga a culpa para si, ou não tenta questionar onde foi que ele errou, mas sim ele procura uma pessoa no qual roubou o seu queijo. E aí eles chegam até a culpar os ratos, né? Que os ratos teriam roubado o queijo porque eles não apareceram no mesmo dia para consumir o queijo. E aí, o que é que acontece? Enquanto que os ratos fizeram seu estoque e foram procurar outro posto com mais queijo, porque uma hora o estoque deles iam acabar, os 2 homenzinhos ficam no local do posto C, tentando saber para onde foi parar o queijo. No meio dos relatos, eles iam todo dia ver se o queijo tinha voltado, o que não ia acontecer, obviamente. O homem número 2 percebe que realmente o queijo não vai voltar e relata para o homem número 1: olha, nosso queijo não vai voltar, a gente deveria ter percebido que o queijo estava diminuindo, o queijo também já estava percebendo que estava com um gosto diferente, então eu acredito que a gente deva procurar outro posto para a gente se alimentar, né? O homem 1 não quer saber.
só quer saber quem poderia ter roubado o seu queijo. E fica ali, martelando, martelando, martelando naquela ideia de que alguém roubou o seu queijo. O homem número 2, de tanto insistir para que eles possam procurar, ir de novo à rotina do labirinto, procurar queijo, resolve ir por conta, já que o outro não quis ir. E ele vai no labirinto e começa a procurar. Mesmo com medo, mesmo sozinho, mesmo ter insistido bastante para o amigo ir junto, ele vai. E ao longo do percurso, ele vai colocando meio que frases motivacionais. Eu vou jogar a ideia de que era tipo, estava usando as paredes do labirinto como tanto pistas para o amigo, caso ele retornasse, caso ele repensasse e viesse atrás dele, como também estava usando como diário. Porque ao longo do texto você percebe que ele vai deixando mensagens motivacionais, mensagens de medo, mensagens de entusiasmo para si mesmo, enfim. E até pistas para o próprio amigo também, dizendo onde é que já tinha passado ou coisa parecida. E aí acontece que a gente tem 4 personalidades. Uma pessoa, no caso o rato número 1, que percebe que está mudando o ambiente. Uma pessoa que age de acordo com a mudança do ambiente, que ele não tinha notado, mas que outra pessoa notou e ele observou isso e pegou para si essa informação para modificar o seu meio. Uma pessoa que sempre procura um culpado e fica estagnado naquela problemática e não sai do lugar, é desconfortável com a situação, mas não modifica ela. E uma pessoa que percebe que o ambiente mudou, percebe que errou, mas mesmo com medo ela tenta corrigir aquilo. Ela não... É um antes e um depois. Os 2 ratos, eles percebem isso antes do problema acontecer, e os 2 homens, eles têm os seus pensamentos depois que o problema acontece. Então, como isso entra no mundo dos investimentos? Todo mundo sabe que investimento é algo que não é certo. Eu vou colocar aqui, vou comprar uma ação e é certeza eu ganhar 100% naquela ação. Não. São sentimentos, são situações. Aquela empresa ela pode ser muito boa no ano de 2000, ela poderia ter sido muito boa no ano de 2000, e agora em 2023 ela pode não existir mais, porque simplesmente ela não se adequou ao mercado e ela chegou a situações de falência. O ciclo muda, as empresas mudam, os pensamentos mudam, a tecnologia avança, né? Então, cabe ao investidor ficar atento a essas modificações do mercado, para que ele possa agir de forma correta para diminuir a margem de erro e tentar o acerto. E é assim que eu vejo no mundo dos investimentos. Eu vejo a situação, eu vejo o ciclo econômico atual, eu vejo a situação em que se encontra a empresa hoje, eu vejo como é que se encontram os critérios da empresa, questão de missão, valor, visão. Eu vejo se ela ainda preza pelos fundamentos. Eu vejo como é que está a contabilidade daquela empresa, a administração daquela empresa, a gestão daquela empresa. E a partir daquilo, depois que eu vejo todo o relatório empresarial, eu vou acionar. Eu vou decidir se eu vou comprar ou se eu vou vender aquela empresa. E tem aquela pessoa que não percebe que as modificações estão acontecendo, comprou aquela ação, acionou aquela ação, porque alguém indicou, porque alguém falou que estava barato, porque alguém falou que era bom comprar. E quando essa empresa ela começou a decair, ele entra em desespero porque ele perdeu o queijo dele, né? E nós temos aquela pessoa, que seria o homem número 2, que percebe que errou, percebe que escutou as pessoas e não teve a responsabilidade de pesquisar por si só, de ter suas próprias conclusões, se baseou pelas conclusões de terceiros, percebe que errou e tenta corrigir o seu erro mesmo com medo, mesmo não sabendo a direção correta. Então, por isso que eu achei tudo a ver esse livro com o mundo dos investimentos. E eu te pergunto, você consegue ser a dupla de ratos ou a dupla de homens? Você consegue entender como o mercado funciona, como é que está funcionando o mercado atual, como é que está o temperamento do ciclo atual e fazer suas escolhas corretas de acordo com a movimentação externa?
Ou você é simplesmente aquela pessoa que vai comprando ativos aleatórios sem entender o porquê, sem saber o porquê. E depois que acontece ou a grande subida do mercado, onde você lucra, porque há a valorização daquele ativo, ou a decaída do mercado, onde tem desvalorização do seu ativo, você começa a se preocupar, ou você começa a se auto-questionar, ou não sabe explicar os porquês, nem porque subiu, nem porque desceu aquele ativo. Então, qual dupla você se encaixa? É a primeira pergunta. Se você quiser comentar aqui nos comentários, deixa aí, qual dupla você se encaixa? A dupla dos ratos ou a dupla dos homenzinhos? Qual dupla você se encaixaria? E qual dupla você gostaria de ser? Porque é muito difícil a gente assumir em que posição nós estamos quando essa posição se encontra errada, né? É muito difícil você assumir, olha, eu errei, eu falhei, eu fiz uma escolha errônea, mas eu quero corrigir, eu quero buscar acertar. E aí você começa a fazer a modificação. Nós não somos perfeitos, também não podemos nos igualar às pessoas que somos do passado com as pessoas que somos presentes e nem tampouco as que são do futuro. São 3 personalidades diferentes. A pessoa do passado, a minha pessoa do passado, ela carrega experiências e práticas que eu utilizo hoje, mas muitas delas foram aprendizados com erros que eu utilizo hoje para não errar mais e sim acertar. Teve uma coisa muito interessante que eu escutei essa semana, que é sobre você tentar pelo mesmo caminho e nunca dar certo. E talvez essa não seja a forma correta. Talvez a forma correta seja simplesmente você tentar por vários caminhos diferentes até acertar o seu objetivo. Então, ao invés de questionar quem mexeu no seu queijo, que tal perguntar para si próprio o que foi que você fez para o seu queijo sumir? Será que foi alguém que pegou? Será que foi porque desapareceu? Será que é porque você não cuidou? Será que é porque você não entendeu que o queijo era para você? Então isso a gente pode aplicar em várias coisas, não só no mundo dos investimentos, mas também na nossa vida pessoal. E é essa a lição que eu te deixo hoje. Seja como a dupla dos ratos. Entenda o meio onde você está e acione antes que o problema aconteça. Não espere a dificuldade vir para que você possa fazer alguma coisa. Isso a gente também pode aplicar também dentro do mundo dos investimentos na questão de reserva de emergência. O que é a reserva de emergência? A reserva de emergência é um dinheiro em que você guarda para uma necessidade, para quando acontecer algo que você não esperava, seja na saúde, seja na qualquer coisa, uma perca de emprego, que aquele dinheiro vai estar guardado ali para quando acontecer alguma necessidade. Nem todo mundo faz isso. E aí é que está o erro. Quantas pessoas têm reserva de emergência? Você é investidor. Você tem sua reserva de emergência? Se não, você cometeu o erro dos homenzinhos e não acionou, não executou como deveria acontecer, como os ratos fizeram, né? Então, você pode fazer uma autoavaliação de você a partir de agora. Você, investidor, já tem sua reserva de emergência? Se você não tem e se considera um investidor, você ainda não é. Você é Nutella, porque você ainda não fez o primeiro passo que o investidor precisa fazer, que é fazer sua reserva de emergência para depois aplicar o seu dinheiro no mundo dos investimentos. Então é isso, pessoal. Essa é a lição que eu trago para vocês hoje e super indico que vocês leiam o livro Quem Mexeu no Meu Queijo para aprender a cada vez mais a evoluir. Então, mais uma vez, se você não se inscreveu no canal, essa é a oportunidade de você se inscrever e não perder nenhum conteúdo desse canal. Também deixa seu like, que me ajuda demais. E compartilha com seus amigos para que mais pessoas possam aí conhecer o meu trabalho. Então, valeu e obrigada!